nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é doutorado em Economia e professor universitário desde a década de 70. Foi consultor de Mário Soares e Jorge Sampaio, membro do Comitê de Política Económica da OCDE e da então CEE e publicou várias obras sobre economia, história e integração europeia. O convidado do Conversas com Vida é João Ferreira do Amaral, economista. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui do ETV do Conversas com Vida. Professor, nasceu em 1948 e licenciou-se na década de 70 e depois, logo em 84, já tinha um doutoramento. Não era muito comum, nesta altura, ter uma formação superior, isto numa altura em que, pelo menos, metade da população portuguesa era analfabeta. Sim, era realmente uma exceção poder-se frequentar um curso superior, embora as coisas a partir daí começassem a melhorar. De facto, nessa altura ainda era uma minoria os jovens que tinham condições para frequentar o ensino superior e principalmente as jovens era uma minoria, ao contrário do que é hoje, em que as raparigas são mais até que os rapazes. Tinha colegas mulheres na universidade? Tinha, mas poucas relativamente ao que é hoje, ao que seria hoje. Em percentagem, mais ou menos tem uma ideia de quantos homens e quantas mulheres na sua turma? Mas era com certeza muito menos que os 50 e tal por cento são hoje as mulheres. Se fossem talvez 20%, se calhar já estou a dizer por alto. Agora, isso, por outro lado, tinha outra consequência, que hoje faz uma grande diferença, é que aqueles que tinham a sorte, como eu, de frequentar e de acabar um curso superior, tinham uma grande facilidade em obter emprego. E, de facto, a minha geração, nesse aspecto, foi privilegiada, porque não tínhamos qualquer dificuldade em encontrar. Já não acontece tanto hoje. Não acontece de forma nenhuma hoje. E essa é uma grande diferença. Claro que tínhamos o serviço militar, pelo menos os homens, mas em termos de emprego era uma situação completamente diferente. E como é que era Portugal em 1970? Ainda era um Portugal mergulhado no Estado Novo? Sim, era um Portugal muito fechado ainda, apesar de alguma abertura que começou com o Dr. Marcelo Caetano, que tomou posse uns 2 anos antes de 1970, mas era uma sociedade muito fechada ainda, com grandes manchas de pobreza, de atraso, não pobreza como é hoje, mas pobreza de atraso, com muitos analfabetos, como disse, com uma população rural ainda grande, apesar da imigração que tinha ocorrido, mas ao mesmo tempo era uma população que nas zonas urbanas tinha já ambições de outra coisa e, portanto, havia já, independentemente do problema que desencadeou diretamente 25 de Abril, que foi a da Guerra Colonial, para além disso, havia já um conjunto de aspirações muito grandes das pessoas, pode-se dizer, da média e pequena burguesia das grandes zonas metropolitanas que se começavam então a formar. Portanto, era uma sociedade muito dual. De facto, as urbanas já com aspirações europeias, etc., e um mundo rural que ainda era muito significativo e de facto, na altura, relativamente muito atrasado. Nas universidades sentia-se de alguma forma o ambiente político ou a transição que se avizinhava? As universidades eram polos políticos? Eram, ao contrário do que é hoje. Isso é também uma grande diferença. De facto, a nossa geração era uma geração muito politizada pela esquerda, basicamente, com grande influência das doutrinas marxistas, nomeadamente, e que tinha como pivô, que conglomerava essa politização, a Guerra Colonial, basicamente. E todas as consequências que daí diziam, do isolamento de Portugal, do fecho da sociedade portuguesa e das liberdades em geral. Portanto, é uma diferença grande em relação ao que é hoje, é que a universidade era muito mais politizada. Mas como é que eram as conversas nessa altura na universidade? As conversas tinham muito a ver, claro, com as conversas que os jovens têm, isso são permanentes, mas de facto tinham muito a ver também com a evolução de Portugal e com o que era desejável para Portugal. Arrisco-me a dizer que, se não 100%, 99,9% éramos todos oposicionistas em relação ao governo. Portanto, era de facto umas conversas que iam para além do dia-a-dia de um jovem. As conversas em surdina? Sim, não tanto. Mais ou menos à vontade. As dificuldades do governo em manter tudo em surdina. E, nomeadamente, na minha escola de Economia, de facto, o ambiente era muito menos controlado pelo governo. Aliás, o professor Marcelo Caetano, nas suas memórias, refere isso justamente. Mas porquê?
Por várias razões, porque nós, sendo estudantes de economia, tínhamos acesso a mais dados sobre a real situação do país, sobre a comparação com outras economias, nomeadamente europeias, e, portanto, era difícil, mesmo no próprio ensino normal da economia, evitar que viesse ao de cima tudo aquilo que era o atraso português. Mas não seria de esperar que, por terem mais acesso à informação, fossem mais controlados? Não, porque a certa altura, repara, das duas uma, se acabava com a escola, e o professor Marcelo Caetano equacionou essa hipótese quando ele diz nas suas memórias, ou então, se não se quisesse acabar com a escola, tinha que necessariamente se permitir, mesmo que com contrariedade, tinha que se admitir, de facto, que as discussões fossem mais livres. Não, o mundo estudantil estava em efervescência desde 1969, basicamente, e, por todo o lado, o governo tinha dificuldade em controlar, e nas escolas de economia, por maioria de razão. O senhor cumpriu o serviço militar na Guiné e também lá estava quando foi o 25 de abril de 74. Exato. Antes de chegarmos ao 25 de abril, sei que disse-me há pouco que tinha funções civis, mas mesmo assim, como é que foi viver a guerra colonial? Sabe, eu não tive provavelmente em operações de guerra, como disse. A minha missão era dirigir os serviços de economia da província. Como se chamava na altura, o termo para a colónia era província. Mas via, de facto, camaradas meus que iam e vinham de Mati, de facto era uma situação muito difícil e sem esperança nenhuma. Eu, aliás, tenho comparado um pouco a nossa situação atual de bloqueio àquilo que era a situação da guerra colonial. É claro que eu só conhecia a Guiné, não conhecia os outros, como se chamava, teatros de operações, mas pelo menos era visível na Guiné claramente que aquilo não tinha futuro nenhum e, portanto, era um sacrifício imenso para muitas gerações de jovens e que não se via resultado nenhum à vista, não se percebia onde é que aquilo ia dar. E, portanto, mais cedo ou mais tarde sabia que havia uma ruptura. E ela sucedeu, de facto, com o 25 de abril, não é? Mantém contactos com alguns dos seus, então, companheiros? Não, esporadicamente, de vez em quando vejo um ou outro, mas não mantenho regularmente. Mas de vez em quando encontro, depois a vida separou-nos um para um lado, outro para o outro, e, portanto, não... Mas guarda memórias dessa época ou não foram propriamente marcantes? Principalmente porque... de facto, o 25 de abril fez sentir com muita intensidade na Guiné. Aliás, mesmo a certa altura, punha-se as hipóteses do próprio 25 de abril começar aí, ou que não seria o 25, seria outra data qualquer, se aqui em Portugal não avançasse. E, portanto, de facto, o contingente que estava na Guiné era, nesse aspecto, muito politizado também. E, portanto, toda essa fase de mudança, evidentemente, deixa memórias perenes, como é evidente. Mas lembra-se exatamente o que é que estava a fazer nesse dia, ou quando recebeu a notícia? O que é que nós estávamos à espera a qualquer momento, não é? E, portanto, nessa manhã... não se pode dizer madrugada, já era manhã, fui informado na altura, olha, já foi assim basicamente. E pronto, e a partir daí foi grande excitação, como em todo lado e também lá, não é, sobre o que iria suceder. E de facto, realmente a paz conseguiu-se com alguma rapidez na Guiné, mais do que nos outros lados, e isso foi muito bom. Não é? Na década de 70 também... assistia-se a um período de imigração muito grande. Na altura as pessoas emigravam, por um lado também para fugir ao serviço militar e também à procura de melhores condições de vida. Acha que atualmente estamos a correr o risco de um retorno a esse tempo, excluindo a parte do serviço militar? Sim, aparentemente, pelos dados que se conhecem, o nível quantitativo de imigração é aproximadamente aquele que se deu nos anos 60, finais dos anos 60 e início dos anos 70. Agora, a imigração, como se tem dito, e a verdade é muito diferente. É muito diferente porque, por um lado, os jovens que imigram, e são basicamente jovens, enquanto que naquele tempo não eram apenas jovens, por vezes eram já indivíduos maduros que saíam, mas é diferente basicamente pela qualificação das pessoas que saem, que hoje é muito maior do que era nessa altura. É também diferente porque grande parte da imigração nesses anos 60 e 70 era clandestina, embora toda a gente soubesse, mas era clandestina, e nomeadamente para a França, e portanto as condições de imigração eram muito piores, evidentemente. Por outro lado, pelo menos na Europa, as coisas também são diferentes porque hoje fazemos parte da União Europeia, portanto os portugueses têm os mesmos direitos que os nacionais dos Estados para onde vão na Europa e na altura não. E daí que, por exemplo, em França, os imigrantes portugueses sofressem tremendamente por estarem clandestinos, por um lado, e não terem direitos básicos por outros. E acho que ainda vai ser diferente, mas isso só se verá melhor no futuro, porque
penso que ela não será tão fixa como era de antes. De antes emigrava-se para um país determinado e ficava-se lá, na maior parte dos casos. Eu penso que atualmente não será assim e provavelmente haverá saltitar de país para país com outras condições, mas isso ainda haveremos de ver. Não? E de alguma forma, da sua percepção, o 25 de abril de 64 veio acabar com uma política económica que já se estava a desagregar de alguma forma? Sim, eu penso que a política estava já impossível de sustentar. Era impossível manter o país fechado a todas as liberdades, etc. Como digo, já se estavam a criar há tempo, a nível principalmente das zonas urbanas, uma grande oposição a isso. Era impossível de sustentar a guerra colonial, porque não tinha futuro nenhum. E, mesmo do ponto de vista económico, as coisas começavam realmente a funcionar mal. Tínhamos tido um crescimento económico muito rápido, mas a crise do petróleo em 73, 74 foi dar uma machadada muito grande e penso que o nosso modelo económico não teria grandes condições de sustentabilidade a partir daí. Também nesta altura há um pouco aquela imagem de que os portugueses comiam ao almoço meia sardinha e para conseguirem comprar sapatos tinha de ser a prestações. De alguma forma o 25 de Abril veio acabar com este retrato? Veio, embora também já não fosse inteiramente justo dizer isso nos anos anteriores ao 25 de Abril. Isso era verdade, de facto, nos anos 50, daqueles anos que eu atravessei, 50 e 60, mas, de facto, a partir dos anos 60 e por efeito, basicamente, da imigração, houve uma grande melhoria no meio rural. De facto, os imigrantes mandavam remessas e isso deu uma melhoria importante na qualidade de vida, apesar de tudo. Mas muita gente ainda não tinha satisfeito as necessidades básicas, nomeadamente a alimentação. E, portanto, isso que era bastante comum nos anos 50 e 60, ainda existia com dimensão no início dos anos 70. O 25 de Abril, de facto, teve uma grande importância nos rendimentos mais baixos, nomeadamente instituiu o salário mínimo e, portanto, permitiu que essas situações de pobreza mais acentuadas se reduzissem muito. Outra das consequências foi também a adesão à CEE, ou pelo menos o início. De alguma forma, foi também um motivo político para tirar Portugal do tal isolamento a que estava vetado, que se formulou esta adesão à CEE? Penso que sim, isso seria sempre... Vai ver, isso é sempre a evolução natural, porque nós tínhamos fundado, inclusivamente, a EFTA, fomos um dos países fundadores da EFTA, a Zona de Comércio Livre, uma zona de comércio que se instituiu na Europa em 1960. Isso deu uma abertura logo, pelo menos comercial, à nossa economia. Depois, em 1972, fizemos um acordo com a então CEE, para liberalizar o comércio. Portanto, do ponto de vista económico, já vinha crescentemente um grau de abertura. E até, pelo menos há indicações que o próprio governo português da altura quereria aderir à CEE, se fosse possível, mas não era, porque não era um regime democrático, portanto estava fechada a hipótese de haver uma adesão e muito menos um regime não democrático com colónias que eram condenadas internacionalmente. Mas, portanto, era algo que vinha um pouco já um movimento quase imparável, de certa forma, de abertura à Europa. Por outro lado, um aspecto que foi fundamental era também, quando o pedido foi feito, logo a seguir ao período revolucionário, foi também de sedimentação da democracia, que era um aspecto fundamental, porque, repare, 2 ou 3 anos depois do 25 de Abril não era claro que a democracia se pudesse sustentar. Havia muitos problemas e, portanto, o facto de solicitar a adesão à CEE, que depois acabou por ser só mais tarde, em 86, mas a verdade de solicitar desde logo teve um aspecto importante de ajudar à sedimentação da democracia também. Mas, ao mesmo tempo, este processo de adesão à CEE, como até mencionou, foi moroso e era visto, por um lado, pelos partidos de esquerda, como a CEE era vista como o exemplo do capitalismo, no fundo, enquanto os partidos da direita viam uma perda de identidade nacional, de soberania. Hoje, quando olha para trás, vê algum destes pressupostos como certos, como o fim da soberania, por exemplo? Não. Com a adesão à CEE, eu aliás fui apoiante da adesão à CEE, havia oposição, um partido de esquerda, que na altura tinha importância, que era o Partido Comunista, porque havia a UDP, mas tinha
do ponto de vista parlamentar, pouca representação quando tinha. Na direita não era propriamente visível a nível dos partidos, no caso seria o CDS, mas o CDS era um partido europeísta na altura, portanto não se sentia muito isso. E penso que não havia grande risco, visto hoje em perspectiva, não havia grande risco nem de perda de soberania, nem de diluição no espaço comunitário. Naquela altura, pergunto-lhe se agora... Não, o que eu agora vejo não tem a ver com a adesão, tem a ver com o Tratado de Maastricht e com a moeda única. Aí sim, a meu ver, criou-se um ambiente de redução fortíssima da soberania portuguesa, que aliás hoje estamos a pagar, num certo sentido, em vários domínios, nomeadamente no domínio económico e monetário, e de facto aí assim. Por outro lado, a própria CE e depois a União Europeia mudou muito. Eu costumo dizer, e não digo isto só por graça, é verdade o que eu sinto, eu fui apoiante da adesão em 1986, mas se na altura a CE funcionasse como a União Europeia hoje funciona, eu se calhar não teria apoiado. Porque hoje a União Europeia é basicamente um espaço de afirmação do poder alemão. E isso era contrário completamente à filosofia da CE, que foi sempre uma organização que preservava a igualdade entre Estados. E isso hoje esfumou-se completamente. E, portanto, e o processo foi progressivo desde a aprovação do Tratado de Maastricht em 92, este processo de afirmação do poder alemão resultante em reunificação em 1990, etc. E, portanto, eu hoje encaro com muito receio o futuro da União em geral e do futuro de Portugal dentro da União. Mas que tipo de receio é esse? Quando fala de perdermos completamente a nossa capacidade de autogoverno. Eu prefiro chamar autogoverno a soberania. O autogoverno é uma coisa que é essencial para nós, não só do ponto de vista político, até do ponto de vista cultural, nos mantermos enquanto país. E hoje vejo que não é uma questão apenas do problema do financiamento e da troika, etc. Vai para além disso. Eu vejo que hoje Portugal, neste espaço europeu, tem muito poucas condições para ter um autogoverno que lhe garanta, de facto, a autonomia necessária. Mas acha que isso acontece só com Portugal ou é uma tendência dos países periféricos? Eu acho que é uma tendência dos países mais débeis. Quanto mais débil é um país, pior é. E, portanto, não admira que outros países periféricos tenham justamente o mesmo problema. E penso que a União Europeia assim não é sustentável, do meu ponto de vista. Não é sustentável um projeto europeu em que haja claramente o domínio de um país sobre os outros. Não? Ou seja, é uma hegemonia económica. Quem tem dinheiro é quem manda. É económica, que depois passa à política, como é evidente. Económica e financeira, se quiser, depois passa a política necessariamente. Regressando um pouco ao contexto em Portugal, com a adesão de Portugal à CE em 86, aí começa a receber fundos estruturais. Há cada vez mais pessoas a criticar, a dizer que foi aqui que começaram todos os problemas, que os fundos estruturais foram mal utilizados. Corrobora com estas críticas? Sim e não. Não consigo que tenham começado aí os nossos problemas. Penso que os nossos problemas têm a ver com a moeda única, fundamentalmente, e não com a adesão. E, nomeadamente, com a aplicação de fundos comunitários. Sim, na medida em que podiam ter sido muito melhor aplicados. Eu penso que nas infraestruturas físicas foram bem aplicadas. As estradas, de facto, o país era completamente diferente em termos de acessibilidade do que se tornou depois. Houve alguns exageros ultimamente, como todos sabemos, mas a verdade é que houve uma grande transformação positiva em termos das infraestruturas físicas. Os abastecimentos de água, por exemplo, coisas desse tipo. Tudo isso foi fundamental e importantíssimo. Na parte, infelizmente, na parte quer agrícola, quer basicamente na parte do fundo social, ou seja, na formação profissional, aí é que se avançou muito pouco e houve grande desperdício. Portanto, a avaliação é mista, num lado muito positiva, no outro bastante negativa. Um dos objetivos era também modernizar o setor produtivo. Acha que esse lado também falhou? Eu penso que se estava a modernizar. Eu acho que houve, de facto, modernização no nosso setor produtivo, mas que, lá está, se foi uma grande machadada nos anos 90 com a globalização, que fez aumentar muito a concorrência, mesmo para zonas de tecnologia intermédia, e além da globalização, de facto, temos adotado uma moeda forte, o que, num contexto de globalização, é fatal para uma economia que está a modernizar-se, como era a nossa. Portugal está, como sabe, pela terceira vez sob intervenção externa, como há pouco conversávamos, meio a brincar, meio a sério lá fora. Acha que a terceira é de vez? Eu penso que esta intervenção externa é bastante diferente das duas anteriores. Eu, na altura, para as funções que existiam, acompanhei também os dois programas
com o Fundo Monetário Internacional. Os problemas com o Fundo Monetário Internacional eram duros. O primeiro nem por isso. O primeiro não foi muito duro, obtiveram os seus resultados. Curiosamente, mesmo sem se cumprir integralmente o programa, obtiveram os seus resultados, que eram fundamentalmente resultados de redução do déficit externo. E no segundo programa também o objetivo fundamental era a redução do déficit externo. Aí o programa foi muito mais duro, do ponto de vista social, mas uma dureza que não é equivalente a esta. Este é muito pior. E esses dois programas tinham esta vantagem à partida, é que sabiam que iam resolver o problema e que não demoraria muito tempo a resolver. Ou seja, o facto de termos instrumentos de atuação na economia que hoje não temos, permitiam que esses problemas soubesse que podiam ser duros, mas que seriam relativamente temporários e ver-se-ia, como se costuma dizer, a luz ao fundo do túnel. Como a desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda é essencial e não só, e também a política monetária, porque um dos instrumentos importantes, por exemplo, foi a limitação ao crédito bancário, coisa que hoje não existe, não é possível sequer aplicar. Portanto, este programa é completamente diferente nesse aspecto. Eu creio que ninguém hoje pode prever onde é que é a luz ao fundo do túnel. Não temos garantia nenhuma que o programa esteja a resolver os problemas, que não está. O nosso problema fundamental, básico, estrutural, é uma estrutura produtiva completamente distorcida e este programa não serve para melhorar isso e, portanto, há razão para as pessoas se interrogarem com muito mais receio sobre o futuro do que nessa altura, sem prejuízo de 84 ter sido um problema muito duro. Tem dúvidas sobre a receita da Troika, sobre a atual receita? Tenho dito e escrito isso. Penso que é uma receita errada. Penso que vai contribuir muito para a falta de credibilidade das duas instituições, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia, porque não refletiram suficientemente, principalmente o Fundo Monetário Internacional, que é quem tem mais experiência de programas de ajustamento, não refletiram suficientemente nem sobre o que significa fazer um programa de ajustamento sem moeda própria, porque a experiência é toda de fazer programas com moeda própria, portanto não refletiram suficientemente isso, e em segundo lugar, eu noto uma grande diferença de análise, no mau sentido, em relação à situação da economia portuguesa. Penso que em 77, principalmente em 83, a capacidade de análise do Fundo Monetário Internacional era superior àquilo que tem demonstrado agora, do meu ponto de vista, de incompreensão do que se passa na economia portuguesa. Mas a que é que acha que isso se deve? Houve mudança de política, de dirigentes? Pode ser pelo facto de serem três instituições em vez de ser só uma, e pode haver também entre as três algumas diferenças de perspectiva, pode ser devido à própria organização do Fundo Monetário Internacional, não sei, não faço ideia. Agora, o que noto é que há erros de apreciação que foram cometidos neste programa e que foram reconhecidos pelo próprio Fundo Monetário Internacional, como, por exemplo, a subavaliação do impacto sobre o emprego e sobre a economia em geral, que eu acho que não seria assim em 83. Em 77 poderia eventualmente ser, porque éramos uns ilustres desconhecidos praticamente toda a gente na altura, mas em 83 penso que não se enganariam como hoje se engana. Professor, já voltamos a falar. Interrompemos então agora nesta altura para um curto intervalo. Regressamos já a seguir com a segunda parte do Conversas com Vida. Volte connosco também. Até já.